Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao grupo de estudos ABC2 São Bernardo, Jundiaí, o grupo de estudos que está chegando assim quase em São Paulo inteira, e a temática de hoje será sobre saúde e estudos. Falaremos com o Dr. Fernando, mas para iniciar, vou explicar um pouco do que é a ABC2, porque eu vi que tem algumas pessoas que não participaram do grupo de estudos. A ABC2, antes de tudo, eu sou Renata, e o Paulo é o nosso co-líder. Nós somos líderes da ABC2 de São Bernardo do Jundiaí, né? Muito prazer, boa noite a todos. Boa noite, Renata. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite, Juliana Oroê, tá ali também, dando tchau. Legal. E a ABC2 é um grupo de estudos de cristãos na ciência, e o intuito aqui, a gente não é terminar o assunto, mas e sim trazer no diálogo com a luz da palavra e da ciência, onde é a promoção desse encontro dos saberes. E principalmente na questão da renovação da mente, né? Porque nossos encontros eles são para promoções de diálogos. Então, não é para apenas dizer que é uma verdade e ponto, e sim trazer olhares. E então, aqui todos que estão nesse grupo estão convidados para se envolver nesses diálogos que a gente tem aqui. E para começar, vamos fazer nossa apresentação de nome, cidade e uma fruta ou legume que não gosta. Só porque é papo de saúde. Vamos começar com o Paulo. Então, bora lá. Paulo Correa, de Jundiaí, e eu sou da área de psicologia, trabalho na consultoria Ferraz, e uma fruta que eu não gosto, olha, aí eu fico até em dúvida, sabe? De dizer assim, é com açúcar, é sem açúcar, entendeu? É grave o negócio, né? Porque acho que vamos pensar assim, né? Sem nada, fruta. Então eu estou colocando as regras do jogo, hein, Renata? Você jogou a bola para mim, eu estou devolvendo. Né? Pura, como Deus fez. Purinha. Vamos lá. Olha, tamarindo é fruta? Acho que é, né? Tamarindo, eu acredito que seja. Então tá valendo. Eu vou no tamarindo. Aí da última vez que eu comi, eu não gostei, não. Exótico. É. Juliana Oroê, é com você. Eu sou Juliana, de Jundiaí, sou professora de Educação Física, graduei na Unicamp, fiz o meu mestrado na USP, agora estou fazendo doutorado na Unicamp novamente, na área de Psicologia do Esporte. O legume que eu não gosto, e eu nunca provei, é jiló. Marques, Márcio, tá podendo falar? Então, eu vou passar para o próximo, se puder escrever, André também. Tem pessoas que não apareceram a câmera, se puder escrever, Lucas e Letícia. Vamos fazer o seguinte, eles, se puderem depois digitar, para a gente conhecer um pouco mais de vocês. E aí, antes de passar a palavra para o doutor Fernando, eu sou Renata, sou de São Bernardo, e formada em marketing, estudante de pedagogia, e estou num processo de abertura de uma empresa chamada Update Your Brain. E legumes que eu não gosto. Eu acho bem desnecessário o chuchu, assim, porque não tem gosto de nada, mas eu como, assim, não é bem desnecessário. Nunca senti assim, nossa, hoje é dia de chuchu. Então, é isso. Doutor Fernando, com o senhor. Tudo bem, boa noite. Quero agradecer a Renato, o Paulo pelo convite e a toda a turma aí do ABC2.
Vou me apresentar, né? Eu sou médico, cardiologista e nutrólogo. Trabalho bastante voltado nessa parte de ortomolecular, que é a parte mais voltada a vitaminas, justamente as verduras aí e frutas, tentando sair o máximo possível de farmácia, da farmácia normal e tentar entrar no mais natural possível, que eu acho que é o que a Renata estava falando, como Deus fez, né? É, A verdura e frutas que eu não gosto, deixa eu ver. Kiwi eu acho que eu não gosto. E jiló. Jiló seria a verdura e legume aí que eu não gosto. muito Mineiro é bom. raro não gostar de jiló, hein, doutor? É raro, é É raro. raro. Quando eu vou para Minas Gerais, é frango com quiabo e jiló. Mas eu não gosto. Na verdade, eu É acabo de, comendo. Eu é acabo de comendo. Minas, Eu né, faço, que tem aquela galinhada, né? Com é, jiló. galinha. É, É ótimo esse negócio, eu gosto de quiabo. jiló. Quiabo também. Eu acho bem Delícia. interessante. Aliás, é a minha comida predileta, é a que eu mais gosto. Então, Então, doutor vamos lá? Fernando, é com você. Fique à vontade. Então, eu recebi o convite, né, do ABC2 para a gente falar um pouco mais de saúde, no nosso dia a dia. E como eu estava falando com a Renata e com o Paulo um pouco antes, hoje em dia está bem, o pessoal tem buscado mais saúde. Eu acho que o ponto positivo aí do Covid, de toda essa pandemia, é que os meios televisivos, a mídia deu muito enfoque na saúde. Então, infelizmente, muitas pessoas morreram, mas a gente tem que sempre olhar para o lado bom da coisa. E o lado bom é que as pessoas realmente passaram a se preocupar mais com a saúde. E eu acho que pós-pandemia, depois que sair o lockdown aqui na Grande São Paulo, a tendência é as pessoas cada vez mais buscarem o esporte, que eu acho que vai ser o enfoque aqui do que a gente vai conversar. Ah, Antes de mais nada, assim, eu acho que a gente vai falar bastante de saúde e não tem como falar de saúde sem falar dos três pilares da saúde, da minha opinião, que é a conexão de mente, corpo e espírito. Não tem como você falar de saúde sem ter esse alinhamento e esse equilíbrio entre esses três pilares. Se você tem uma mente evoluída, se você estuda bastante, não tem e é obeso, é sedentário, você não tem saúde. Agora, se você corre todo dia, pratica esporte todo dia e não abre um livro, você também não tem saúde. Se você não lê a Bíblia, não tem conexão com Deus, você acaba caindo e sofrendo por falta de espiritualidade. Então, eu acho que a conexão e o equilíbrio entre esses três pilares é fundamental para a gente falar de saúde. Então, assim, a gente vai focar mais nesses três pilares, que é onde a área que eu atuo, que a gente vai falar mais sobre o corpo e como a gente traz saúde para o corpo, mas eu queria falar um pouco antes sobre a mente e espírito. Eu acho que o espírito é fundamental a gente ter essa conexão com Deus, ter esse alinhamento com Deus, ter uma conexão diária com Deus. Então, ler a Bíblia, ou, se for de outra religião, que exerça essa paixão e esse amor por Deus. Sem Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, falando mais sobre a mente, eu acho que a pessoa que quer adquirir uma saúde, ela tem que trabalhar em cima da mente. Eu acho que a pessoa a mente, ao meu ver, é mais assim, a gente fala bastante sobre os pilares de construir uma mente fortalecida. Então, você tem que preservar suas virtudes. E as virtudes são caráter, lealdade, é, focar mais na honra, sair um pouco dessa quantidade de estresse do dia a dia. Então, a gente vê bastante no consultório hoje em dia pessoas buscando remédios e mais remédios porque não trabalham a mente. As pessoas, hoje a gente fala da pandemia do Covid, mas a gente pode esquecer que a maior pandemia da atualidade é a pandemia da depressão e ansiedade. É um número muito mais prevalente, uma incidência muito maior de gente e que acaba acarretando outros problemas de saúde. Então, se a pessoa não trabalha bem a mente dela, ela acaba adoecendo com ansiedade, depressão, burnout, que a gente vê muito no dia a dia. Então, eu acho que ter uma mente fortalecida, ter uma convicção das coisas que vai fazer e todo dia
trabalhar esses pilares que eu falei, você acaba fortalecendo a mente. Sempre repetir coisas positivas, eu acho que acaba fazendo com que você tenha uma proatividade em cima daquilo. Hoje em dia, as pessoas falam muito mais de morte do que falam de vida. Então, a gente tem que inverter as coisas, a gente tem que agradecer e ser positivo em relação à vida e deixar de falar mais na morte. Se está morrendo gente, tem gente também saindo do hospital, tem gente tendo alta. Se tem gente adoecendo, também tem gente adquirindo saúde. Então, a gente tem que falar mais sobre a saúde e focar mais nisso. Em Provérbios 8:20, eu vou até ler para vocês, fala assim, você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. Então, de tudo que você disser, vai vir as suas consequências. Se você falar mais sobre saúde, se você falar mais sobre vida e ser mais positivo no seu dia a dia, consequentemente, as coisas se tornam mais positivas. E isso você fortalece a sua mente. Agora, sim, vou falar mais sobre o corpo, que é a área que eu atuo, como a gente adquire realmente, biologicamente, essas saúdes voltadas para o corpo. No meu dia a dia, no consultório, que eu estava falando também para Renato e para o Paulo antes de começar, a gente tenta sair um pouco dessa questão de doença. A gente tenta fazer a medicina ao contrário. Antigamente, a medicina pensava mais e focava mais no tratamento de doenças. Hoje em dia, a gente tenta trabalhar na prevenção de doenças, ou seja, a gente tenta buscar a saúde antes que a doença apareça. Uma pessoa tem 20 anos, ela espera chegar com 60 anos para ter infarto, para depois ser tratada, essa pessoa pode até ser tratada do infarto, mas ela vai ter diversas outras consequências que a gente não vai ter mais tempo de tratar. Então, se a pessoa hoje em dia é sedentária, se ela está obesa, se ela não quer praticar a atividade física, o momento de começar é agora. Eu sempre falo para os pacientes, você tem que dar o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, você vai ver que as coisas se tornam muito mais dinâmicas e mais bem-sucedidas em relação à saúde. Na questão de saúde do corpo, a gente sempre foca 4 coisas, sempre quatro pilares fundamentais, que é o intestino, o sono, atividade física e alimentação. Eu acho que esses 4 pilares estão interligados entre si e têm o mesmo peso em relação à saúde. Quando uma pessoa tem um sono de qualidade, quando a pessoa tem o intestino que funciona direito, pratica exercício e tem uma boa alimentação, dificilmente ela vem a adoecer precocemente, dificilmente ela vem ter problemas cardiovasculares, dificilmente ela adoece da mente, igual a gente estava falando, que é a questão de depressão e ansiedade. Então, o que a gente faz muito no consultório, a primeira pergunta é sempre essa, pergunta para o paciente o horário que ele acorda, se ele tem o hábito de acordar no mesmo horário, e se ele acorda cansado ou descansado. Essa pergunta é uma pergunta simples que muita gente não se faz, muita gente não se questiona em relação a isso. Então, o primeiro minuto do dia, muitas pessoas acordam cansadas e não percebem, elas simplesmente acordam na raça e vão trabalhar e não se questionam, falam, todo dia eu acordo cansado, por que será? Será que é porque eu estou indo dormir tarde? Será que é porque eu estou dormindo mal? Será que é porque eu estou tendo pressão alta durante a noite? Não sei. Então, assim, é o primeiro minuto do dia que a gente não dá o valor na vida. Então, o primeiro momento do dia é sempre uma pergunta importante. Eu descansei essa noite? Eu acordei descansado? Então, esse é o ponto fundamental para a gente começar a investigar o sono. Eu acredito que o sono, igual eu falei, é um elemento essencial para a gente destrinchar aí na anamnese, na conversa com o paciente. Quando o paciente dorme mal, ele atrapalha todo o ciclo circadiano do corpo. O que é isso? São a produção hormonal de cada indivíduo. Quando uma pessoa não tem um hábito de sono, às vezes ela dorme um dia, 2 horas da manhã, outro dia ela acorda um pouco mais tarde, dorme mais tarde, o corpo não sabe o momento que ele tem que produzir e deixar de produzir os hormônios do corpo. Então, um exemplo disso é o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Se a pessoa tem noites mal dormidas, se a pessoa passa a ter insônia e não arruma isso, não se trata,
ela acaba tendo um estresse muito maior no dia seguinte. E aí a pessoa, além disso, o cortisol bagunça, e aí vamos falar mais sobre neurotransmissores. A serotonina é um neurotransmissor que organiza a ansiedade da pessoa. Se ele não dorme direito, no outro dia ele vai ter baixa de serotonina, vai ser mais ansioso, vai acabar alimentando mais, comendo mais carboidrato, porcarias ao longo do dia, e, consequentemente, vai se tornar uma pessoa obesa ao longo do tempo. Então, o sono é fundamental a gente organizar. Outro ponto que eu queria falar também era sobre o intestino. O intestino é a nossa porta de conexão com o meio externo. A gente tem a pele que nos protege do ar, do ambiente, e tem o intestino que nos blinda de toda a alimentação que a gente faz. O intestino é como se fosse o segundo cérebro nosso. Quando a gente organiza o intestino, a gente passa a absorver melhor os nutrientes e passa a aproveitá-los de maneira mais eficaz. Então, se você trata o intestino e deixa ele mais desinflamado, você consegue melhorar a qualidade da absorção dos seus alimentos. Você aproveita mais o que você está comendo. E aí, como que a gente faz isso? Como que a gente pensa em tratar o intestino? Tirando alimentos, maioria industrializados e processados, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Se a gente olhar para a década de 1920, 1910, as pessoas tinham muito menos infarto, muito menos AVC e, principalmente, tinham menos ansiedade. Por quê? Porque naquela época as pessoas comiam alimentos direto da natureza. Eles faziam a colheita direto da natureza. Então, a pessoa colhia o arroz, fazia. Colhia o feijão, fazia. Ovo, batata, cozia na hora. E não era essa batata frita industrializada, não é esse hambúrguer, não é o McDonald's que a gente vê no dia de hoje. Então, as crianças de hoje em dia, elas acabam entrando num processo de 2, 3 anos de idade, acabam aprendendo a tomar Coca-Cola, refrigerante, e desde já com 2 anos de idade, onde ela nem atingiu a maturidade cerebral, ela já está totalmente inflamada. E a gente está criando gerações de crianças, gerações de pessoas ansiosas e estão cada vez mais tomando escitalopram, sertralina, remédios para ansiedade, sem olhar a causa base, que é o intestino. O intestino é como se fosse, então, o nosso segundo cérebro. É ele que produz 70% da nossa serotonina do corpo. A serotonina, como eu disse, é um neurotransmissor que regula a ansiedade. Você fica frequentemente sendo exposto a alimentos processados, você vai ter uma baixa serotonina. E aí você soma isso do intestino que eu falei, com uma má qualidade do sono, a pessoa fica completamente ansiosa. E a pessoa ansiosa é a pessoa que se torna obesa mais tarde, por compulsão alimentar. E aí, agora mais falar sobre alimentação, já pegando o gancho do intestino, eu acredito que todos os males da saúde hoje em dia, se você for olhar de maneira mais aprofundada, todos os males têm um fundo de carência nutricional ou excesso nutricional. Se você pegar uma pessoa que teve câncer, se você pegar uma pessoa que teve infarto, pegar uma pessoa que teve ansiedade, que veio a fazer tentativas de suicídio por depressão, você olhar mais profundamente, você vai ver que existem deficiências nutricionais nessa pessoa. Então, só para dar alguns exemplos aqui, hoje em dia a gente pega muitas pessoas, crianças de 10, 12, 13 anos, que não querem comer de jeito nenhum verdura, que é até brincadeira que a gente está fazendo aí. Então, as verduras, legumes, eles são ricos nas vitaminas. Então, se você pegar uma criança que tem depressão, pegar um adulto depressivo, você vai ver que a dieta dele não tem nenhum consumo de alimentos naturais. Ele está sempre buscando alimentos processados. E aí a gente faz exame de sangue nessas pessoas, elas têm deficiências de vitamina B12, que é totalmente ligada à depressão e ansiedade, tem deficiências de vitamina D, selênio, zinco, magnésio, que são tudo elementos químicos que cada um tem a sua função aí na desinflamação do corpo, no tratamento da obesidade, na depressão. Então, a alimentação é tudo. Então, o que a gente vê hoje em dia é uma indústria farmacêutica muito forte que não deixa a medicina
falar sobre isso. Um exemplo clássico disso, um exemplo que está hoje em dia, que está todo dia na televisão, é a guerra incessante entre ivermectina e hidroxicloroquina para ver quem trata o Covid e quem não trata. Por quê? Porque existe uma indústria farmacêutica atrás disso querendo vender hidroxicloroquina e ivermectina. Tem gente que não ganha dinheiro em cima disso. E aí, se a gente disser que normalização de níveis de vitamina D, de selênio, de zinco, vão trazer uma imunidade muito mais fortalecida para as pessoas, ninguém dá valor a isso. Por quê? Porque isso aí é tudo de graça. Isso tem você colhe direto da fazenda, você colhe direto, você vai numa feira na esquina de casa, na sexta-feira de manhã, você encontra isso mais barato e não está dando lucro para a indústria farmacêutica. Então, o que a gente vem falando muito é isso aí. As pessoas estão cada vez mais querendo consumir remédio, querendo consumir medicamento, e sendo que o medicamento dela pode estar no prato de comida. O medicamento dela pode estar nos hábitos dela. Bons sonos, boa qualidade do intestino, boa alimentação. E agora, o exercício físico. O exercício físico, na minha opinião, é fundamental para trazer essa qualidade de vida para a pessoa. A gente falou da alimentação, falou do intestino e falou do sono. Agora a gente vai falar mais sobre o exercício físico. Acho que o exercício físico também é um excelente aliado para tratar qualquer tipo de afecção. Se a pessoa sofre de ansiedade, se ela sofre de depressão, e a gente estimula ela a começar a fazer exercício, toda vez que ela faz exercício, ela faz vasodilatação, ou seja, quando a gente vai fazer corrida, as pessoas que são muito branquinhas, por exemplo, a gente faz corrida, a pessoa fica rosinha. Por quê? Porque o sangue a artéria está abrindo para chegar sangue naquela determinada região da periferia do corpo. Então, toda vez que a gente faz exercício, o corpo vasodilata, chega mais sangue na periferia do corpo. E, ao mesmo tempo, quando a gente faz exercício, o cérebro também sofre vasodilatação, então é o corpo todo. Então, vai chegar mais sangue nas áreas de cognição, memória, fala e atenção. Então, se a pessoa sofre muito de ansiedade e depressão, você pode olhar que ela está sedentária, que ela não pratica exercício há muito tempo. E, além disso, se a gente começa a estimular toda vez esse tipo de exercício na pessoa, a pessoa acaba tendo déficit calórico e acaba emagrecendo. Então, a parte de obesidade é fruto de toda essa doença. O que mata mais hoje em dia? Doenças cardiovasculares é a primeira causa de morte mundial. No Brasil, mata 300 mil pessoas por ano. E as principais causas dela é a obesidade, sedentarismo, o tabagismo. Então, a pessoa que pratica esporte acaba entrando em ansiedade, o que ela vai fazer? Vai fumar. A pessoa não pratica esporte, entra na ansiedade, o que ela vai fazer? Vai acabar comendo doce, carboidrato. Então, isso vira um ciclo vicioso. Então, quando a gente, só para resumir, então, quando a gente trata, quando a gente foca nesses 4 pilares de saúde, saúde do sono, saúde do intestino, boa alimentação e exercício físico, dificilmente a pessoa venha sofrer algum tipo de doença que a gente consegue prevenir. São essas: causa cardiovascular, câncer e infecto-contagiosos. Agora eu vou abrir mais aí um espaço para vocês, para fazer perguntas, para a gente continuar um pouco mais a conversa. Doutor, eu tenho uma pergunta. Primeiramente, muito obrigada, muito boa explicação. Assim, essa questão de fazer investimentos em todos os aspectos é um olhar que, para mim, contribui bastante. Aí o senhor falou a respeito da indústria farmacêutica, né? E também, ao meu ver, também existe uma indústria alimentícia por detrás, que tem a questão da comunicação, porque por muito tempo eu ouvia, agora vilão é abacate, vilão é ovo, né? Então, essa questão, assim, da indústria alimentícia, como o senhor vê?
Na verdade, a indústria alimentícia sustenta a indústria farmacêutica, né? Porque, querendo ou não, o McDonald's, na minha opinião, é a maior doença que existe hoje em dia, é McDonald's, Coca-Cola, Burger King. Então, se você parar para pensar, as pessoas acabam... Eu não sei se vocês lembram, há 10, não chega a ser 10 anos atrás, existia propaganda de cigarro na televisão. Então, as pessoas fumavam, parecia aquele cara lá, parecia um ator bonitão fumando cigarro para mostrar e tentar passar essa imagem de que a pessoa bem-sucedida era a pessoa que fumava. E aí, acho que com uma boa intenção, o governo acabou sendo bem-sucedido nisso, eles acabaram tirando esse tipo de propaganda da televisão. Só que hoje em dia, a indústria alimentícia, ela também contribui muito para esse tipo de propaganda danosa. Por exemplo, quais são os horários que a pessoa tem mais vontade de sair, acaba caindo na tentação e sai da dieta, tem mais vontade de comer porcaria? Às vezes à noite. Então, a pessoa está com o nível de serotonina mais baixo à noite, está estressada, o cortisol está alto, os níveis hormonais já estão mais baixos, e a pessoa está assistindo o jornal, só notícia ruim. Logo na primeira propaganda do jornal, o que aparece? Um baita Big Mac, uma Coca-Cola gelada caindo no gelo, uma Coca-Cola em contato com gelo, estimula a pessoa a fazer o quê? A abrir a geladeira ou pedir um lanche e acaba caindo na tentação de comer besteira. Então, a indústria alimentícia é gigantesca. A indústria alimentícia é tão ruim quanto a indústria do tabagismo. O dia que as pessoas aprenderem, o dia que o governo aprender que essa indústria leva milhares de pessoas a infartar e milhares de pessoas a terem câncer, e que isso gera um gasto público gigantesco, eles vão deixar de ser gananciosos e diminuir um pouco esses tipos de propaganda. Eu acho que isso não beneficia ninguém. E o que a gente vê que é mais bizarro ainda, eventos esportivos sendo patrocinados por Coca-Cola, eventos esportivos sendo patrocinados por determinado tipo de alimento industrializado. Então, como a gente fala muito sobre a igreja, infelizmente, o Satanás está sempre querendo entrar, sempre querendo arrumar um jeitinho de tirar e atentar os fiéis. Então, é a mesma coisa que eu vejo em relação à alimentação. Já em relação ao que você falou, eu acho que o academicismo existe uma guerra, às vezes, de opinião. Vamos supor, algumas pessoas, hoje em dia, antigamente as pessoas falavam que margarina, que gordura, era alimentos que faziam mal, que engordavam. Então, a gente via era muito comum a gente ver na televisão até propagandas de margarinas entupindo os ralos de cozinha e falavam para a gente não consumir elas. Hoje em dia a gente vê que o carboidrato ele mata muito mais, o carboidrato ele entope artérias de uma maneira muito mais prejudicial. Por quê? Porque a resistência à insulina ela leva muito mais à inflamação do que, às vezes, um pico de colesterol. Então, existe sim acho que uma briga acadêmica em cima disso. E quem sustenta esse tipo de briga, infelizmente, mais uma vez, é a indústria farmacêutica. Quando a gente vai num congresso americano de cardiologia, a gente vai aqui na SUCESP mesmo, no Congresso Paulista de Cardiologia, a gente vê nomes renomados da cardiologia defender a estatina de uma maneira com unhas e dentes. Quem patrocina esses estudos da estatina, que é medicamento que abaixa o colesterol, que abaixa a gordura do sangue? Então, quem patrocina isso? Os laboratórios. Se eles passassem, às vezes, a patrocinar estudos de alimentos mais saudáveis, eu acho que a gente tomaria um rumo diferente na saúde. Muito obrigada. Agora o Paulo estava com a mão levantada, depois é a Juliana Oruê. Pega a senha, Ju. Doutor, eu fiquei muito feliz de te ouvir, parabéns, realmente trazendo várias reflexões e pontos que, como o doutor disse,
são perguntas que muitas vezes as pessoas não se fazem. Dormiu bem? Acordou cansado? E como que é importante, né, que nós tenhamos essa visão de que existe pilares entre a parte espiritual, existe a conexão com o cuidado da saúde, olhando a saúde aí no âmbito não só físico, mas espiritual, mental, o intestino e a alimentação, o que eu coloco para dentro, né? E eu acho tudo isso muito conexo, muito ligado, é sistêmico, parece que não dá para desligar uma coisa da outra. E existe um sistema maior que a gente faz parte, que é a cultura. E aí, o doutor falou muito bem da questão de como a mídia impacta a sociedade, a opinião pública. E o que eu vejo muitas vezes a igreja se omitir em relação a essa massiva comunicação. A gente vê Levíticos, que quando a gente estuda a palavra, existe um cuidado sobre a saúde, a alimentação, era uma coisa profunda, era louvor, era adoração a Deus, tudo isso. E eu queria te perguntar, porque, para mim, a criança, por exemplo, quando nasce, ela precisa de cuidados, ela precisa do leitinho, ela não tem consciência sobre que ela tem que fazer, mas ela gosta de brincar, ela instintivamente passa a fazer coisas que são naturais às crianças, que é a atividade física, mas se ela está envolta numa cultura que não dá descanso para ela, ou seja, vai dormir tarde, a família assiste filmes, então tem o meio. E aí, uma pergunta que eu gostaria de te fazer, porque no meio de tudo isso, para mim, parece que a parte mental, ela influencia muito, tanto a individual quanto a coletiva. É possível ter saúde sem saúde mental? Não, é igual eu falei, eu acho que são os três pilares, né? Mente, corpo e espírito. Eu acho que a pessoa, olha você como está interligado essas coisas. Igual você falou da criancinha. Ela tá inserida em um meio cultural. Então, se os pais dela são pais da geração da década de 90, que já consumia muito alimento industrializado, o que eles fazem? A geladeira é recheada de Coca-Cola, biscoito, passatempo, e os hábitos alimentares deles é o quê? iFood. Não cozinha-se mais em casa. Hoje em dia é iFood. Qual que é o mais fácil? Pizza. No outro dia, hambúrguer. No outro dia, comida japonesa. Então, enfim, acaba tendo uma cultura associada a isso. E aí, o que eu vejo? A criança já nasce no meio cultural onde os pais, por se alimentarem mal e por não terem a conexão com, não se cuidarem, não cuidarem do corpo, eles acabam sendo pais já ansiosos ou depressivos ou estressados. Com isso, já insere, acaba inserindo de uma maneira psicológica ali na criança essa maneira de atuar. Então, a criança lá, mais sobre a parte de vocês, sobre psicologia, superego, ego ali, acaba captando esses tipos de ensinamentos e exemplos dos pais. Meu pai é sempre depressivo, ele entra direto, chega do trabalho, vai para o quarto e dorme, não fala com a minha mãe. Então, também vou ser assim na escola, não vou conversar com meus amiguinhos, vou ficar quieto na minha. Então, isso vai, enfim, é um processo de construção da imagem dos pais em relação à construção do filho, tendo exemplos dos pais. E, além disso, pegando mais a criancinha no período de formação cerebral dela. Imagina que a criança está com 2 anos de idade, ela ainda não atingiu a maturação cerebral dela. E o que é comum é a criança chorar, toda criança chora. Então a criança está lá, chorando pra caramba, em vez da mãe pegar ela no colo, fazer igual a nossa avó fazia, igual a nossa bisavó fazia, pegar no colo, passear, andar no meio, sair para andar e acalmar a criança de uma maneira mais maternal, o que a mãe e o pai fazem? A criança está chorando, ela pega um docinho e coloca na boca da criança. O que vai acontecer fisiologicamente? O que acontece nesse momento? Na hora que a criança morde um pedaço de chocolate, ela faz uma explosão de serotonina e começa a rir.
Então a criança está chorando e o pai não aguenta mais ver a criança chorar. Ele vai, em vez de fazer carinho nela e fazer todo o processo que nossos bisavós faziam, ele dá o doce e ele vai drogar, teoricamente, a criança. Então, ele tá dando um barato, ele está gerando uma explosão de serotonina na criança com 2 anos de idade. Então, o cérebro ele tem um circuito de recompensa, que é o hipocampo, a amígdala e a região frontal do cérebro, que é onde a gente forma o circuito de recompensa. Toda vez que a criancinha se sentir acuada, ela vai aprender naquele período de formação cerebral dela, ela está aprendendo que toda vez que ela chora, ela vai ganhar um presente que vai explodir serotonina na cabeça dela. Então, quando essa criança tiver 15, 16 anos de idade e ela começar a cheirar cocaína em busca de explosão de serotonina e dopamina, a culpa não é dela, a culpa é da criação dela, a culpa é da alimentação que ela teve com 2 anos de idade. E o que a gente vê muito hoje em dia é a condenação desse tipo de paciente. Então, às vezes, irmãos da igreja criticam outros irmãos porque eles usam droga, ou às vezes criticam e não abrem espaço para outra pessoa que usa droga, condenando elas, falando que você é uma pessoa que é um marginal, você não quer se alinhar, mas às vezes a formação biológica do cérebro dela está condenada a isso. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, cada caso é um caso, cada paciente é um caso, então a gente nunca deve condenar ninguém, nesse ponto. É sempre bom ter isso em mente, porque se a pessoa, e pensando do outro lado também, se a pessoa às vezes é obesa com 20 anos de idade, é porque ela teve uma criação assim. Ela teve uma criação que ela comia pão de queijo o dia inteiro, dava 4 horas ela comia pão, e 6 horas da tarde ela pedia um leite com Toddy, e à noite era pizza. Era só carboidrato pesado. Então, quando ela chega com 18 anos, você vai tirar isso tudo dela, vai tirar a vida dela. Então, a pessoa está viciada em serotonina e carboidrato, entendeu? É um assunto tão amplo, é o que eu falei para a Renata, é um assunto tão amplo que dava para falar detalhadamente de cada coisa. Então, tentei resumir um pouco mais. Muito obrigada, doutor Excelente. Fernando. Agora, Juliana Oruê. Doutor Fernando, o que a Oi, ciência diz a respeito desses 4 aspectos? Eles têm iguais importâncias, desses 4 pilares, né, de intestino, alimentação, exercício que o senhor falou. E no caso do sono, que estratégia que o senhor dá prática para que as pessoas comecem a mudar essa questão de não dormir bem, por exemplo? Então, assim, eu acho que realmente existe, a ciência está cada vez mais olhando para essa parte da conexão desses 4 elementos, mas, assim, eles falam até coisa mais abrangente, eles falam, às vezes, de cultural, eles falam de elementos a mais. E essa prática desses 4 elementos é mais a minha prática que eu vejo no consultório, que eu acho que quando a gente amarra esses 4 elementos, a pessoa tem tendência a ter uma qualidade de vida melhor. Se a pessoa dorme bem, no outro dia ela não tem tanta compulsão alimentar, os níveis de cortisol se organizam e ela come menos besteira, inflama menos o intestino, consequentemente ela vai comer melhor, então já coloca a alimentação, e no final do dia ela vai ter mais disposição para fazer exercício, por exemplo. Então uma coisa é bem amarradinha com a outra. Sobre o sono, eu acho assim, existem, hoje em dia, culturalmente, falando, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais querendo tomar remédios para foco e atenção. Elas gostam muito de ficar pilhada no começo do dia e chega no final do dia, querem descansar. O que acontece? O corpo, ele funciona em perfeito equilíbrio. Deus é tão bondoso, tão grande, que ele organiza o nosso chamado ciclo circadiano, que eu falei mais cedo. É o equilíbrio entre os hormônios. Quando a gente acorda de manhã cedo, a gente tem um pico de cortisol. Então, a gente só desperta, a gente só abre o olho quando a gente tem o nível de cortisol organizado. Quando a pessoa acorda mal, ela está com cortisol baixo ou alto, por exemplo. Então, o que é o primeiro ponto em relação a dormir bem? Tentar não colocar estimulante durante o dia. Então, a pessoa ela dorme mal no dia anterior, tem que trabalhar pesado no dia seguinte, o que ela faz? Toma café,
chega à noite e quer dormir. Não vai dormir, porque a cabeça está tendo uma descarga de dopamina no final do dia. Então, ela acaba não tendo esse descanso da cabeça. Existem neurotransmissores que são excitatórios, que é dopamina, noradrenalina, a, a própria serotonina acaba também estimulando um pouco, e existem neurotransmissores que são inibitórios, que é um neurotransmissor chamado GABA. Então, é o que a gente tenta buscar mais no consultório. Esse neurotransmissor GABA, a gente consegue adquirir ele com determinados tipos de alimento. Então, os 3 aminoácidos que produzem o substrato para a gente produzir esses neurotransmissores, chamado o GABA, que relaxa a cabeça, é a taurina, a tianina e a glicina. Quando a gente tem esses 3 aminoácidos presentes na nossa dieta, a gente consegue deitar e relaxar mais. Por que a nossa bisavó falava para a gente comer caldo de galinha antes de dormir? Porque ali tem presente esse tipo de aminoácido. Por que muitas pessoas gostam de comer banana com mel antes de dormir? Porque ali também está presente esses aminoácidos, então a pessoa acaba acaba caindo no sono de uma maneira mais saudável. Outro ponto são os hábitos. A pessoa, quando ela está muito cansada e não consegue desligar do celular, ela vai dormir mal. Então, ela fica 8 horas da noite, está no celular. 9 horas da noite, está no TikTok. Às 10, entrou no Instagram. Depois, está tudo junto, 11 horas da noite. Aí, na hora que deu meia-noite, está todo mundo falando da eliminação do Big Brother. O que ela vai fazer? Vai ficar até 1 hora da manhã nos grupos do WhatsApp falando da eliminação do Big Brother e não vai dormir. Então, a primeira coisa é sempre tentar deixar o meio que você está inserido para dormir sempre com luz baixa, depois das 8 horas da noite, tentar desligar o máximo possível de luzes com radiação azul, que são azul celular, televisão, e criar o hábito de gastar energia ao longo do dia. Não tentar adquirir energia com estimulante energético, Monster, o Red Bull, cafeína em excesso. Hoje em dia, é muito comum o paciente falar que está muito cansado. Me dá um remédio para estimular. Existe 1 milhão de formas que a gente passa que a pessoa fica a 1000 por hora. O que a gente mais vê no consultório é a gente querendo tomar Venvance, Ritalina, que são remédios que deixam a pessoa proativa. Só que isso não é tratar. A pessoa tem que cair, ela tem que organizar o sono dela, senão ela vai uma hora ter um colapso, vai entrar no burnout. Aí o burnout é um assunto mais amplo ainda do que esse aí que eu tô contando. Muito obrigada, doutor Fernando. Isso, colocando o que o senhor falou, eu vejo bastante nas temáticas de biohacking, que eu gosto dessa coisa assim de tecnologia misturando com as questões assim de melhoria do corpo. Eu anotei aqui um negócio a respeito na questão das escolas, né? Porque por muito tempo eu tenho na minha família casos de obesidade e eu observava assim que era muito difícil, por exemplo, para o meu irmão seguir uma alimentação saudável, onde na escola ali tem somente lanches, Coca-Cola. Como o senhor acha que nós podemos assim agir com essas questões, com essas frentes na questão educacional? Eu tenho um livro, para quem gosta de ler, inclusive, vou deixar essa dica. Inclusive, eu recomendo para todos os pacientes, que chama A Dieta da Mente. Foi um livro, na minha opinião, foi divisor de águas na minha formação. Eu sempre olhava a medicina para o lado da doença, igual eu falei. Esse livro é bem interessante, que fala muito sobre isso. A pessoa, hoje em dia, o que mais enche hospitais são... Vamos, claro, deixar de lado as doenças infecto-contagiosas como Covid, o que mais enche hospitais são pessoas com infarto e câncer. E aonde que é um embrião, aonde que nasce essas afecções no corpo? Na alimentação da escola. Então, a gente vê o governo batendo cabeça para tentar criar medidas para encaixar pacientes e abrir hospitais para tratar de pessoas, gastam dinheiro muito alto para tentar diminuir a internação de
de infarto, AVC, sendo que é uma coisa barata, assim, uma coisa mais simples seria a educação alimentar. Tentar tirar um pouco esses alimentos industrializados da escola. Imagina só, se a gente começa a colocar uma geração que a partir de hoje não tenha coxinha na cantina, que não tenha esfirra na cantina, não tenha Coca-Cola, que ao invés disso tenha fruta, salada de fruta, alimentos mais ricos em proteínas do que em carboidrato, se tenha ao mesmo e o que acontece? Se tiver uma geração que a partir de agora começa a se alimentar melhor, essa geração, você pode ter certeza que ela vai ser uma geração mais inteligente, com menos problemas cardiovasculares, com menos depressão, menos ansiedade. E aí, o que eu falo muito no meio médico, com meus colegas, é que, assim como existe a disciplina de educação física na escola, que é a disciplina onde o professor de educação física estimula o exercício físico, deveria ter também nas escolas, na minha opinião, algum projeto de lei que fizesse a inserção da disciplina de nutrição desde o primeiro ano. Por quê? Uma pessoa que sabe comer, uma pessoa que sabe selecionar o que ela está comendo, que sabe que se ela tomar Coca-Cola hoje, amanhã ela vai ficar ansiosa, ela sabe que se ela quiser ter um rendimento esportivo, ela tem que se alimentar melhor. Essa criança, ela tem um futuro muito mais promissor. Então, o que a gente vê hoje em dia, a geração da década de 90, da década 0, 2000, é uma geração que não atingiu o nível de inteligência que ela podia atingir. Por quê? Porque é uma geração alimentada por produtos industrializados. Se a gente coloca uma geração que se alimenta melhor, essa geração vai ser uma geração muito mais produtiva e inteligente do que a geração anterior. Muito bom. Já anotei aqui o Dieta da Mente. Gosto bastante dessa temática. Sou entusiasta por ela. Bem interessante, inclusive. Esse livro é bem legal, você vai gostar. É muito vendido na Amazon lá. Vou pegar. E vou perguntar para o pessoal se tem mais alguma pergunta. Doutor Fernando, eu quero agradecer a presença do senhor. E antes de entrar para o encerramento, quero fazer também uma oração, né? Porque eu acredito bastante na questão assim do transbordar, né? E da mesma forma como o senhor colocou aqui os pilares, né? Do corpo, mente e espírito, que eu creio que essa palavra que nós colocaremos lá no YouTube venha também multiplicar para as pessoas, né? Essa questão do conhecimento, de trazer mais informações. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta de alguém aqui. Tem Paulo? Eu tenho. Doutor Fernando, quem quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram, como que o pessoal faz para te conhecer teu trabalho, as suas temáticas? Conta para gente. Meu Instagram é @Dr. Fernando Montaldi. E lá no meu Instagram, acho que eu passo mais, quando eu tenho tempo, eu acabo postando alguma coisinha ou outra lá. A gente projeta agora tentar colocar mais vídeos para conscientizar as pessoas. Eu falo muito sobre Covid lá, né? Que eu falei para vocês, eu fui coordenador aqui das UTIs do Covid. Então, a gente vai falar também agora mais dessa área, para tentar passar um pouco mais de informação para os pacientes. Maravilha. No LinkedIn é Dr. Fernando Henrique Zampieri Montaldi. Perfeito, doutor Fernando. Muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Foi realmente gratificante estar aqui e fica aqui o meu agradecimento. Obrigado também por vocês pelo convite. Estou à disposição. Inclusive, se quiserem marcar, eu pensei em falar mais sobre a dieta, que eu acho que é a dieta vigente na Bíblia. Só que eu acho que esse é um assunto, é tanta informação que eu acho que não ia caber nessa 1 hora que a gente ficou aqui. Mas eu acho que uma dieta que dá para a gente falar muito era o jejum, que a gente vê na Bíblia, é a dieta que, na minha opinião, você atinge a maturidade espiritual, é onde você consegue ali desenvolver mais o seu espírito. E aí fica aí
Um agradecimento para vocês pelo convite que fizeram. Se precisar, estamos à disposição. Ai, muito obrigada. E Paulo levantou a mão. Não, esse é o símbolo de palminha. Ah! A gente está se alfabetizando ainda também, né, Renata? Virtualmente, todos nós. Eu olhei assim a mãozinha, assim, oi. Então tá. Doutor Fernando, muito obrigada pela presença. Obrigado, viu? Em nome de toda a BC2, eu creio que vai ser um transbordar. Em breve nós teremos alguns eventos da BC2 e eu quero muito essa pauta seja de nível nacional, né? Porque meu sonho é não somente pessoas se alimentando da mente, mas é de todos os aspectos, que nem o senhor disse, da tríade, né? Que Deus é tão perfeito, ele faz a tríade, a questão, tudo vem em três, né? Então não existe uma coisa separada. É o cordão que eu te falei aquele dia, cordão de 3 nós, né? Sim. Então, Paulo, faz uma gentileza, conduz a gente em oração para encerrar esse momento tão maravilhoso. Claro, obrigado, Renata. Doutor Fernando, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes e, primeiramente, a Ti, ó Pai, Senhor Deus, te agradeço pela vida do doutor Fernando, obrigado porque ele esteve aqui conosco, compartilhando daquilo que o Senhor deu de propósito para ele. Eu agradeço com o meu coração, agradeço ao Senhor, porque tem conduzido ele em sabedoria nas palavras e também na busca do entendimento sobre os teus propósitos, sobre o corpo humano, sobre a vida humana, sobre a ciência em si, mas principalmente em te servir e servir ao próximo com amor. É notável o amor que o doutor tem pelas vidas, que ele consiga caminhar cada vez mais com ousadia e com resultados positivos, que ele esteja sempre rodeado de pessoas que potencializem os seus dons, que o Senhor o guarde, o proteja, e a todos que estiveram conosco também, aqueles que estão nos ouvindo pelo YouTube, nos abençoa, Pai. Esteja conosco, esteja presente conosco, que nós possamos te adorar com os nossos propósitos e te servir assim como o doutor tem te servido. Em nome de Jesus, te agradeço e peço que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, para que nós possamos ter uma noite, como aprendemos, de um bom descanso, um descanso pleno, com níveis de cortisol estabilizados para um despertar natural, um despertar para um dia repleto de escolhas alimentares corretas e que nós possamos cuidar do nosso intestino, dos nossos relacionamentos, nos reposicionando e ajudando a nossa sociedade a ser uma sociedade que respeita, que conduz e que ensina a ter uma vida mais saudável. Muito obrigado pela noite de hoje, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oração. Amém. Muito obrigado. Renata? Muito obrigada. Então, pessoal, muito obrigada. Agora eu vou encerrar aqui na questão online também, porque a gente está gravando. Muito obrigada por vocês que participaram daqui desse vídeo online. Nosso grupo de WhatsApp da ABC2 está no nosso link do Instagram, que é ABC2, @ABC2SBC Jundiaí. Lá você encontra nosso WhatsApp, todas as informações a respeito do grupo. Se gostou dessa palestra, partilhe, comenta, partilhe com o maior número de pessoas e se envolva também. Participe dos encontros, porque muitas das vezes nós trazemos alguns materiais para cá para a gente debater e também apresentações como o do Dr. Fernando. E muito obrigada, Dr. Fernando, pela disponibilidade, por esse conteúdo riquíssimo. Obrigado a vocês pelo convite.